Oi, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live. Nós combinamos de fazê-la hoje para esclarecer as dúvidas, do pessoal a respeito da pós-graduação da BioNCenter. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos. Eu sou a doutora Karina, sou fisioterapeuta, sou coordenadora do setor de fisioterapia da BioNCenter. E hoje a nossa live tem o intuito da gente esclarecer algumas dúvidas, dos nossos colegas aí a respeito da pós-graduação da BioNCenter. Ela é uma pós-graduação que nós da BioNCenter estamos montando em parceria com a Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos. E aí hoje a nossa proposta é justamente apresentar o programa da pós-graduação para vocês e tirar as dúvidas que possam estar surgindo aí, profissionais que tenham entrado em contato conosco. Nós temos uma lista de perguntas já, que nós vamos responder hoje no final da nossa live, após eu esclarecer aí alguns pontos principais da nossa pós-graduação. Mas vocês que também a gente ficou com a internet um pouco ruim, pausou um pouco o vídeo, mas vamos continuar aqui então. Eu vou começar então falando, pessoal, a respeito do programa da pós-graduação em si, tá bom? Bom, ela é uma pós-graduação então em prótese, órtese, biomecânica e reabilitação. A nossa proposta, pessoal, é a primeira pós-graduação presencial na área de prótese e órtese no Brasil, tá? A nossa proposta de ser presencial é justamente para que ela tenha o diferencial das aulas práticas, já que é uma área tão, literalmente, mão na massa, uma área de atuação muito específica, com parte de oficina muito pesada, e a formação durante a graduação dos profissionais, os principais profissionais envolvidos aí com esse tipo de tratamento, de reabilitação, não tem uma graduação aprofundada nesse sentido. E, portanto, a pós-graduação é o caminho para a maioria dos profissionais. Então, a nossa proposta é justamente presencial por esse motivo, tá bom? A nossa ideia é preencher essa lacuna aí que fica, infelizmente, nos cursos de graduação do nosso país. Pode passar para baixo, no site. Aí, mais. Uma coisa que eu acho importante falar, pessoal, com vocês a respeito do programa da nossa pós-graduação é que nós da BioNCenter, nós somos uma empresa que é vanguarda e nós estamos à frente do recebimento de tecnologias em prótese e órtese no Brasil. Então isso é um grande diferencial, E justamente a ideia da pós-graduação é agregar esse nosso diferencial de tecnologia para a formação de profissionais mais especializados, e que tenham essa experiência, essa vivência com equipamentos de primeiro mundo, assim, que é o que nós trabalhamos aqui na BioNCenter. E nós buscamos a Univap, que é uma universidade de um peso pedagógico e um peso aí docente muito grande aqui na região. Ela tem um histórico longo de bons professores, excelentes cursos, E por isso a combinação aí de duas forças na área, tá? Nosso curso, algumas pessoas perguntam para a gente a respeito assim, Karina, como é que vai ser essa preparação dos profissionais, Porque a gente diz que o nosso público-alvo não é somente o profissional da área da saúde. Para vocês terem um exemplo, nós temos profissionais advogados nos procurando para fazerem a nossa pós-graduação. Então, o que eu costumo explicar para quem tem esse tipo de dúvida? De maneira geral, o nosso principal público-alvo é o profissional da área da saúde, porque ele é o profissional mais envolvido ali com esse processo de reabilitação do paciente. Porém, os profissionais de outras áreas que sintam carência, e que atuem com esse tipo de população, que tem necessidades especiais através das próteses e das órteses, pode nos procurar também. Basta que tenha uma graduação inicial para que possa participar de um curso de pós-graduação. Então, no nosso programa, de conteúdo, nós teremos uma fase inicial que vai buscar justamente equiparar os conhecimentos de todos esses profissionais. Então, nós teremos aulas de anatomia, aulas de fisiologia, para que justamente toda essa população de alunos nossos aí, de profissionais tão variados, possa acompanhar o raciocínio das aulas depois, quando a gente for falar um pouquinho da biomecânica da marcha,
quando nós formos discutir a biomecânica de cada um dos componentes, então dos tipos de joelho, dos tipos de pés, né, que a gente usa nas nossas próteses, o porquê da forma como, aliás, o porquê de cada um das fases, né, de fabricação das próteses e das órteses. Então, para que todos os profissionais possam acompanhar esse raciocínio aí durante, né, a construção desse conhecimento que a gente vai estar buscando com a pós-graduação, a gente vai ter essas disciplinas iniciais para que ninguém fique para trás nesse raciocínio aí, independente da formação inicial desse aluno, tá bom, pessoal? Então, assim, vamos lá novamente. Infelizmente, a demanda é crescente, né, de profissionais mais técnicos e mais especializados em próteses e órteses, porque um exemplo, né, pessoal, grande parte dos nossos pacientes são amputados devido ao diabetes, né? E infelizmente a população atingida pelo diabetes só aumenta, né? Graças a Deus a expectativa de vida do Brasil e do mundo aumenta a cada vez mais, porém junto vem algumas patologias e a diabetes é uma dessas que caminha aí infelizmente junto com o avanço da idade da população. E aí faz com que alguns pacientes evoluam para quadros de amputação e, portanto, vão precisar da prótese. E os profissionais precisam estar preparados para receber esse paciente e fazer com que a reabilitação desse paciente seja eficiente. Além, lógico, de prescrever as próteses, saber planejar um processo de protetização correto, assim como as órteses também. Saber direcionar o paciente a uma órtese adequada, saber ensinar esse paciente a fazer uso dessa órtese de forma adequada. Tudo isso é muito específico, né? E como eu já falei um pouquinho, infelizmente as graduações não aprofundam tanto nesses assuntos. Então é importante que esse profissional busque por esse conhecimento aprofundado de alguma forma. E a pós-graduação é sempre a primeira ideia, né, de um profissional já formado. Ele busca se aprofundar através da pós-graduação. Bom, pode passar um pouquinho. Eu estou compartilhando com vocês, pessoal, olhando o nosso programa da pós-graduação, tá bom? E aí, assim, aqui novamente, só deixar claro, né, que assim, os nossos professores serão profissionais de alto gabarito, né, são professores que atuam na área e que têm uma grande experiência, né, nós teremos professores das duas principais, que trabalham nas duas principais empresas fornecedoras de equipamentos e componentes de maneira geral, professores mestres, professores doutores. Nós teremos alguns médicos dando aula também para poder aprofundar um pouquinho mais na parte clínica médica do atendimento ao amputado. Então, a ideia é que a gente possa aprofundar de fato esse conteúdo para que os nossos alunos saiam com o máximo de conhecimento, tanto do sentido clínico do paciente, mas também que entendam dos componentes, né? Que a ideia, uma das partes diferenciais da nossa pós-graduação é que o nosso olhar será também para a biomecânica. Então, entender o funcionamento de cada um dos componentes para que esse aluno, após a pós-graduação, ele tenha com clareza na cabeça dele a prescrição de um determinado componente para um paciente dele, né? Que essa também é uma dúvida muito grande dos profissionais da área. É entender assim, poxa, é uma imensidão de joelhos, uma imensidão de pés. Qual desses eu vou prescrever para o meu paciente, não é mesmo? E aí, na pós-graduação, a ideia é que esse profissional se sinta seguro para fazer esse tipo de avaliação, né, esse tipo de julgamento aí do que é necessário, de acordo com o caso de cada um dos seus pacientes. E que ele possa, então, prescrever e programar programar uma reabilitação aí, correta para esse paciente. Pode ir passando. Só baixar um pouquinho. Só um minutinho. Se vocês estiverem mandando perguntas, pessoal, fiquem tranquilos que a gente já vai responder, tá bom? A gente está só terminando de falar aqui com vocês a respeito do programa em si e aí a gente já começa com as respostas aqui para vocês. Então, assim, pessoal, muitos de vocês nos perguntam também qual vai ser a capacidade, né? Fala, Karina, tá bom, eu faço a pós-graduação então com vocês e o que eu vou ser capaz de fazer, né? Então, é o seguinte, a nossa ideia é que esse profissional seja capaz de entender, então, de fazer uma boa avaliação da condição clínica e funcional desse paciente que ele está atendendo, que ele possa juntar esse conhecimento da avaliação do seu paciente com as possibilidades de componentes que existem no mercado, saber também julgar
essa questão de a lógica de qual é o objetivo funcional que esse paciente vai ter, combinado a esse componente, para que no final ele também possa entender do processo de reabilitação. E quando eu digo isso, entender do processo de reabilitação, por que eu digo entender e não de fato realizar a reabilitação? Como eu expliquei para vocês, nós não teremos somente profissionais fisioterapeutas na pós-graduação, por exemplo. Nós teremos advogados, nós teremos engenheiros biomédicos, e esses profissionais não é porque eles farão a pós que eles serão capazes de fazer uma reabilitação, já que a reabilitação física ela está determinada por lei para a profissão de fisioterapeuta. Então não significa que quem fizer a pós vai ganhar como se fosse aí uma licença secundária de fisioterapia, não é isso. A ideia é que cada profissional atue na sua área, porém agora contando com esse conhecimento extra, com esse conhecimento aprofundado e especializado a respeito das próteses e das órteses, né? Então, os engenheiros biomédicos, muitas vezes eles trabalham com a parte de materiais, melhoria de materiais, né? Melhoria de projeto. Então, ele entendendo bem de um componente do seu funcionamento, ele é capaz de propor, portanto, mudanças e melhorias nesses projetos, considerando a parte da engenharia daquele equipamento, né? Um advogado, por exemplo, como é um caso de um aluno nosso aí que já está em processo de matrícula, esse advogado ele vai ser capaz de entender melhor o universo desse paciente, ou protetizado, ou que faça uso de órtese, né? Entender toda a dinâmica, tanto do equipamento quanto das necessidades funcionais desse paciente e, portanto, com certeza ele vai atuar com mais clareza e com mais eficiência na área de atender a um cliente, né, que seja protetizado ou que faça uso de órteses. Então, cada profissional na sua área vai poder arrastar aí essa expertise que a gente vai passar na pós-graduação para a sua atuação, tá bom, pessoal? É muito importante a gente deixar isso claro para que não cause uma confusão. Ninguém vai virar um fisioterapeuta, né? Eu sou fisioterapeuta, serei responsável aí pela disciplina, por exemplo, prática de reabilitação, onde eu vou apresentar, então, os tipos de exercícios que a gente faz, de que forma eles vão auxiliar esse paciente, por que são necessários. Nós teremos aulas práticas, inclusive, com os nossos pacientes aqui presentes, né, para que os alunos possam, de fato, entender e visualizar como acontece o processo. Mas não significa que todos os nossos alunos vão sair daqui formados como um fisioterapeuta para fazer a terapia em si, a fisioterapia em si, tá bom? Então, espero que isso fique claro e que vocês entendam que cada um vai atuar com aquela expertise na sua área, tá bom? Então, acho que eu vou começar com as perguntas, tá bom, pessoal? Eu vou começar com algumas que já foram enviadas durante a semana, após o anúncio da nossa live, e depois a gente vê as que estão chegando aí pelo nosso chat agora, tá bom? Então, primeiro nós temos uma pergunta da Rita. Muito obrigada, Rita, pela pergunta. E, na verdade, junto um pouquinho com a pergunta da Ágata, que essa pós-graduação é só presencial? Tem EAD? Então, pessoal, de maneira geral, nesse primeiro momento, nós programamos essa pós-graduação para que seja presencial, justamente porque esse é um diferencial. Como eu falei para vocês, a área de atuação em prótese e órtese, ela é muito difícil de ser entendida com profundidade apenas no meio campo aqui virtual, aliás, né? É muito importante a prática, pôr a mão na massa, né? Sentir, pegar o componente, entender o seu funcionamento com ele na mão. E aí, essa pós-graduação foi projetada, né? Foi pensada toda para trazer esse diferencial, de estar em contato com os equipamentos, entender, estar ali próximo ao paciente enquanto ele realiza, né? As nossas aulas vão ter os pacientes aqui, então os alunos vão poder trocar ali figurinhas com o paciente, entender qual é a sensação do paciente ao fazer uso de um determinado componente. Depois a gente troca qual é a sensação desse paciente com aquele outro componente. Então, a nossa ideia, pelo menos nesse primeiro momento, é ter esse diferencial do presencial. Porém, nós temos sim alguns estudos aí, a gente está analisando as possibilidades para que nós tenhamos em breve um caminho EAD, um caminho à distância, pelo menos de parte do curso, para que nós fizéssemos ao menos meio a meio, né, para que a gente não perdesse esse valor incrível do presencial, né, nas práticas e pudesse também facilitar as aulas teóricas, já que a gente sabe que o Brasil é gigantesco e não é tão fácil assim ficar viajando para poder participar das aulas, né? Então a gente entende essa necessidade
E no segundo momento a gente tem um projeto assim para tentar caminhar pelo menos para um sistema híbrido, tá bom? Que fosse meio a meio. O Rafael está nos perguntando que dia que começa a pós-graduação. As primeiras aulas estão marcadas para 15 de março, tá? Então tudo isso é a nossa programação para início ainda esse ano em 15 de março, tá bom? Quais formações podem participar? Então eu acabei de falar um pouquinho, mas de qualquer forma eu vou falar novamente. Basta que esse aluno tenha formação, tenha uma graduação, portanto, tá? Para que ele possa fazer uma pós-graduação. Então, toda pós-graduação tem isso como pré-requisito. De maneira geral, a gente quase que indica ou a gente aconselha, né, e a gente sabe que a grande maioria que nos procura são profissionais da área da saúde. Então, são os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os enfermeiros, aí tem a parte tem os engenheiros biomédicos, né? Que são a grande maioria que está nos procurando. Mas nós temos outras áreas também que nos procuram e são muito bem-vindos. Como eu já disse, o nosso programa de conteúdo aí vai abraçar esses alunos que não são da área, para que eles possam acompanhar o raciocínio de todo o curso sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá, aqui. A possibilidade de turma EAD, também já falei. Aí tem uma pergunta aqui da Juliana. Muito obrigada, Juliana. Se vai ter prática? Vai ter muita prática. Nós teremos aulas práticas, tanto do processo de fabricação das próteses, então, na verdade, fabricação dos encaixes das próteses, e depois a montagem da prótese, o alinhamento da prótese, né? O vestir do paciente, colocar a prótese, né? E receber ali o estímulo da prótese, fazer o alinhamento enquanto o paciente faz uso. Isso tudo vão ter aulas práticas, tá bom? Além disso, vai ter também a parte comigo, que será a parte de reabilitação, onde também os pacientes estarão aqui para que os alunos possam vivenciar, entender os ganhos de cada um dos exercícios, o porquê que faz, o como é que faz, qual é a aceitação do paciente, como evoluir cada um dos exercícios. Isso tudo serão em aulas práticas, tá bom? Depois a gente terá a parte de órteses também, que nós também teremos aulas práticas de como fazer as órteses. Então, de fato, vamos pôr a mão na massa fazendo as órteses. Até a gente está estudando trazer alguns pacientes também na parte de órtese para mostrar o posicionamento, mas o posicionamento é algo um pouco mais simples, então não é tão vital como é o caso da prótese. Mas, de qualquer forma, nós teremos aulas práticas de todos os nossos módulos aí terão aulas práticas, tá bom? A pergunta também da Vicky, tem como estagiar com vocês? Pessoal, nós temos alguns estagiários aqui sim, que estão recebendo preceptoria, né, de atendimento, porém são alguns momentos em que a gente tem vagas, nós abrimos e divulgamos então nas mídias aqui da região. Então tem sim, nós temos de vez em quando abrem vagas, aí se vocês ficarem de olho nas nossas mídias sociais, com certeza vocês vão ficar sabendo quando tiver vaga, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui da Dani, ou do Dani, não sei, se podem ofertar uma licenciatura em técnico protesista. Na verdade, pessoal, no Brasil não existe uma formação específica para que você se torne um técnico em prótese e órtese. O que existe nós temos a ABOTEC, que é a Associação Brasileira, né, de Técnicos em Órteses e Próteses e Órteses. E desculpa se eu estiver errando aqui a ordem da sigla, mas de qualquer forma, eles que dão um norte aí para a atuação desses profissionais. E esses profissionais, eles vão fazendo a formação deles de acordo com o que eles estão recebendo, aliás, estão tendo experiências dentro de oficinas, tá? Então, a nossa pós-graduação, ela é um desses passos, ela vai servir, sem dúvida, como uma super ferramenta para um profissional que quer trilhar esse caminho, tá? Mas ela não pode ser tida como a única, esse profissional não pode pensar que vai fazer a nossa pós-graduação e estará pronto para se declarar um técnico em prótese e órtese só com a nossa pós-graduação. Já que, previsto por essa associação, a ABOTEC, é importante que se faça um determinado número de cursos, tem que entrar realmente no site deles lá, dar uma pesquisada e entender quantos cursos eles pedem por ano, e aí tem que fazer uma prova, uma comprovação de quantos cursos você fez a respeito de assuntos variados em oficina de prótese e órtese.
Então, no Brasil, não temos um curso específico, mas a nossa pós-graduação, sem dúvida, é muito bem-vinda aí como parte dessa formação para esses profissionais, para quem quer seguir esse caminho aí como técnico de prótese e órtese, tá bom? É o Toré ou Torê, não sei, diz que tem interesse. Então, clica aí na nossa rede social, se inscreve, que aí você recebe mais informações, já pode fazer a matrícula também. Quem que fizer a pós vai poder trabalhar com prótese, sem dúvida, com certeza. Quem fizer a nossa pós-graduação já vai ter armas aí, vamos dizer assim, já vai ter aparato para conseguir buscar por uma vaga em alguma oficina, em clínica, ou algo desse tipo aí, para poder começar a atuar, tá bom? É claro que, pessoal, como toda profissão, precisa de experiência, né? Ninguém faz um curso na vida e sai especialista, já sei fazer tudo como se fosse o melhor profissional daquela área. Então, a experiência e o know-how você vai ganhando com o tempo, de tanto repetir, fazer, você vai ficando cada vez melhor naquilo. Então, da mesma forma, é a nossa pós-graduação. Nós vamos ofertar o que há de melhor, de tecnologia, de professores, de aprofundamento, mas é importante que esse profissional saia daqui e execute de fato serviços, né? E ganhe mão, pegue a mão ali para poder ficar bom em fazer próteses e órteses, né? Não fiz fisioterapia, sou amputado transtibial, mas faço exercícios em casa. Um Márcio. Isso mesmo, Márcio, muito bem. Eu digo, a gente faz aqui na Bionicenter, nós temos no nosso canal no YouTube, nós temos diversos vídeos que a gente ensina o paciente a fazer exercício em casa. Eu dou algumas dicas, né, de como trocar uma bolinha por um rolinho de edredom, um rolinho de toalha, né? É muito importante, viu, Márcio, que você continue fazendo seus exercícios. Isso faz toda a diferença para o seu processo de reabilitação, para o seu processo de adaptação após a amputação. Então, mantenha firme. Aliás, todo paciente, aliás, todos nós, né, gente? Toda pessoa deveria fazer exercício regularmente para manter a saúde bem, para manter o corpo saudável, né? Musculaturas em dia, articulações protegidas. Mas ainda mais um paciente que passa por uma amputação e que está aí com processo de protetização, que traz sobrecargas diferentes, né, nas articulações. Então, é muito importante, Márcio, continue firme e aproveite para usar os nossos canais aqui, nosso Instagram e nosso canal no YouTube, porque a gente tem muito vídeo aí para te ajudar e para te dar ideia para que você continue seus exercícios, tá bom? Boa noite, doutora. O Danilo, eu tenho 2 meses e 10 dias usando prótese provisória, já estou usando liner mais 12 meias. Até quando tempo eu vou perder volume? O coto está bem fininho. Abraços, eu sou de Jequié. Muito obrigada, Danilo, pela sua participação. Danilo, esse processo a gente chama de maturação do coto. É quando o coto vai perdendo volume, né? Esse processo é natural, ele vai acontecer de fato. Você tem 2 meses e 10 dias, né, que está com a prótese. O que acontece, Danilo? Esse processo, ele acontece no início, logo que você amputa, ele já começa a acontecer. A gente orienta o paciente que após ele ser amputado, ele começa a fazer o enfaixamento, né? Depois que está tudo cicatrizadinho, a pele está legal, essa cicatriz está limpinha e sequinha, ele começa a fazer esse enfaixamento buscando uma adequação desse coto, né? Ele vai perder esse volume inicial, sim, porém, o que acontece? A compressão que esse enfaixamento faz, ela é com certeza menor do que a compressão de um encaixe real, que é o seu caso, você está usando o seu encaixe há pouco tempo, né? Então, logo que vocês colocam o encaixe, acontece novamente uma perda de volume. É normal, é o esperado mesmo, porque a compressão que esse encaixe faz no seu coto é maior do que o que a faixa fazia antes, tá bom? Então, não se assuste, é normal. O tempo que esse coto perde volume varia muito, tá? Existem literaturas que dizem até 8 meses, mas a verdade é que varia. O corpo de cada um de nós tem um tempo para que isso aconteça. O importante é que você, agora que está usando já, né, o seu encaixe provisório, faça o uso correto. Eu sei que 12 meias é um número muito grande, né, assustador. Se você puder buscar pela clínica onde você fez, para que você já faça uma adequação desse encaixe e para não precisar usar tanta meia, né, até que você vá para o seu encaixe definitivo, seria legal. Se não for possível,
paciência, não deixe ele ficar largo. Se você parar de colocar meia e deixar ele ficar largo, de acordo com que você continuar perdendo volume, é perigoso, porque aí vai fazer ferida, pode te machucar e não é o que a gente quer, né? Então busca por essa clínica, tenta, não sei exatamente de onde é o seu encaixe, mas de qualquer forma, tenta fazer com que esse encaixe vá ficando mais justinho até que chegue o seu definitivo, tá bom? Vamos lá, profissional de radiologia, pode fazer essa pós? Pode, se é um profissional, é graduação, né, de radiologia, pode fazer sim, sem dúvida. Vai ficar aí com conhecimento aprofundado para pacientes, né, que façam uso de próteses ou de órteses. Sem dúvida é bem-vindo sim. Até quando pode se inscrever? Precisa pagar matrícula? Na verdade, pode se inscrever acho que até março, né, até o início da turma. Então, até a primeira semana, segunda semana de março, a gente ainda vai estar recebendo alunos. A matrícula é no momento em que você se inscreve, você faz um pagamento de R$100, não é isso? Faz um pagamento de R$100 para assegurar ali a sua vaga. E depois, na sua primeira mensalidade, eles dão um desconto desses R$100. Daí fica como se fosse, você só adiantou R$100 da sua primeira mensalidade da pós, tá bom? Aonde acontecerão as aulas práticas? Boa pergunta, Gabriela. Muito obrigada, meu bem. As aulas práticas vão acontecer, bom, aqui na Bionicenter, nos dois setores. Nós teremos aulas práticas na oficina da Bionicenter e teremos aulas práticas no setor de fisioterapia da Bionicenter, tá bom? É claro que os professores, aliás, eles terão toda a infraestrutura da Universidade do Vale do Paraíba, aqui da Univap, à disposição. Então, eles podem usar laboratórios, se eles quiserem, laboratório de anatomia, mas, de maneira geral, o que os alunos mais se encantam é com a nossa estrutura aqui da Bionicenter. Então, na grande maioria das aulas práticas, que mais animam os alunos, vai acontecer aqui na Bionicenter, tá bom? Na oficina, onde são feitas as nossas próteses e as nossas órteses, e no nosso setor de fisioterapia também, onde todos os nossos pacientes são atendidos. Ensino técnico pode fazer após? Então, infelizmente não. Tem que ter, né, como uma legislação do Brasil, para que você seja matriculado numa pós-graduação, você precisa ter um curso de graduação prévio, tá bom? Então, infelizmente, com técnico não pode fazer a pós, precisa ter feito alguma graduação, tá bom? E aqui eu estou usando faixa elástica. É a melhor? Sem dúvida. Existem alguns pacientes que às vezes saem dos hospitais sem muita orientação, sem entender muito do que se trata esse enfaixamento e acabam usando aquela faixa de crepe, né? Aquela faixa de curativo, que faz para enfaixar, né? Quando é um curativo na perna da pessoa, no braço, né? Mas elas não são as corretas, tá, pessoal? Ela pode acabar garroteando. Garroteando é fazer aquela compressão, né? Num ponto só, que machuca e é perigoso do ponto de vista vascular. Então, é importante que seja faixa elástica mesmo. Você está correta, é aquela marronzinha, né? Grossinha assim, tá corretíssima. Pode usar ela que tá certinho para fazer seu enfaixamento. É a Raíssa, ou Raíza, acho que é Raíssa. E cheguei agora, do que se trata a live? Meu bem, essa live a gente está fazendo para apresentar um curso de pós-graduação que nós da Bionicenter estamos lançando em parceria com a Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. É uma pós-graduação em prótese e órtese, tá bom? Ela vai ser totalmente presencial, é a primeira pós-graduação presencial nessa área em todo o Brasil. Então, a gente está aqui fazendo uma live para esclarecer dúvidas. Mas tem alguns pacientes nossos aqui conversando com a gente também está conversando, tirando dúvidas, tá bom, Raíssa? Fique à vontade se tiver mais alguma pergunta para fazer. Então, pessoal, acho que é isso. Vamos encerrando, que agora acho que acabaram as perguntas, na verdade. Tá, tem mais uma, peraí que eu vou responder mais alguém que perguntou aqui. Cadê? Sou amputado desde os 6 anos de idade. Tenho 41 anos hoje. Posso ainda usar prótese? Com certeza. Tem o nome dele aí, Gabi? Biel. Biel, você pode sim, com certeza. Não tem problema nenhum que você não tenha usado prótese até agora. Inclusive, existem pacientes que, diferente de você que foi amputado aos 6 anos, existem pacientes que têm malformações, né? Que são condições congênitas. A pessoa nasce com uma malformação de um membro. E independente do tempo que ela fique sem fazer uso de prótese,
No momento que ela decide que ela quer uma prótese, que agora é o momento de ela ter essa nova vivência, né? E treinar novas capacidades, não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. Você pode sim procurar, pode nos procurar, inclusive, agendar uma avaliação. As nossas avaliações, elas não têm custo, tá bom? Você pode agendar uma avaliação com a gente e aí a gente conhece melhor você, consegue te prescrever aí o que seria melhor para o seu caso e seguir com a protetização, não tem problema nenhum não. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando a nossa live por aqui. Eu quero agradecer muito a todos vocês pela participação. Quem tiver interesse, então, pode acessar, entrar nas nossas redes sociais para entrar em contato, né, e fazer a sua inscrição na pós-graduação. A gente tem um link também na bio aqui do nosso Instagram, que também ele direciona direto para a página para fazer a inscrição, receber ainda mais informações e depois direcionado para a matrícula da pós-graduação, tá bom? Se tiverem mais dúvidas com o passar dos dias aí, podem mandar que a gente responde dentro aí da agilidade que for possível, mas a gente vai respondendo a todos vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação de todos vocês, espero ter deixado mais claro quais são as nossas propostas, espero ter ajudado de alguma forma a deixar vocês animados com a nossa pós-graduação, que está sendo preparada com muito carinho e com o que há de melhor em prótese e órtese para todos vocês, tá bom? Aí aqui, sim, nós teremos um workshop dia 22 de fevereiro, que vai acontecer lá na Univap. Também nós teremos alguns professores já que vão fazer parte da nossa pós-graduação, que estarão lá no workshop dando uma prévia aí do que virá na pós-graduação de conteúdo e de conhecimentos aprofundados. Então, quem quiser participar, também nós temos um link na bio que direciona direto para o workshop, para fazer inscrição para o workshop lá na Univap, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso. E nós estamos sempre aqui disponíveis com qualquer informação que vocês precisem, tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite. Acho que eu não sei encerrar aqui. Não sei, Luiz, encerra. Vamos encerrar. Aguenta aí, pessoal, que eu já estou saindo.